Em qualquer lugar, celebridades são notícia, por isso são tão assediadas pela imprensa que vê nelas a chance da revelação de um detalhe da intimidade pode elevar a audiência ou aumentar a tiragem. Aqui no Congresso não é diferente, toda vez que os eleitores elegem celebridades, elas se tornam alvo da disputa da imprensa por uma imagem, uma foto, uma frase, qualquer detalhe que possa chamar a atenção do distinto público. Mas será que essa cobertura, além da revelação da intimidade desses homens e mulheres famosos, serve a alguma coisa? Ajuda a esclarecer a opinião pública? Uma das principais funções da imprensa? Será que não ocorre um desvio de foco, energia e recursos que poderiam ser concentrados em temas e personagens mais importantes e mais decisivos para o futuro da população? É o que nós vamos discutir nesta edição do Comitê de Imprensa, que recebe os jornalistas João Domingos, do jornal Estado de São Paulo, professor de comunicação do UniCeub, Luiz Cláudio Ferreira. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a gentileza da presença dos dois aqui com a gente. Eu ia começar exatamente com o João Domingos a respeito dessa questão celebridade, interesse público. Há uma dicotomia, João, você o vê? Olha, eu acho que há e não há, tá? Eu diria que uma celebridade, ela chama a atenção onde ela estiver. Então, isso vai acontecer. No caso das celebridades que viraram deputados, como o Romário, o João Williams, o Popó e o Tiririca. Até um certo ponto. Por enquanto, eles estão chamando a atenção, faz o primeiro discurso, todo mundo vai registrar. O dia que fizer o segundo, o terceiro, o quarto, não se vai registrar mais aquilo como um acontecimento. Já vai ser uma coisa comum. Já vai ser rotina. E vai ser rotina. Isso acontece em todas as circunstâncias, não é só esse caso da agora. É um caso, a deputada Rita Camata, quando foi eleita com 21, 22 anos, constituinte, linda, todo mundo ficava atrás, vendo, além dela ser linda, que chamava a atenção, embora não fosse uma celebridade, contanto, né, era a primeira-dama do Espírito Santo, mas não era como esse. Foi eleita, na época, informalmente, a musa da Constituinte. A musa, e sempre vai ter uma musa, e sempre... e ela, o dia que ela fez o primeiro discurso, foi um auê, um registro, uma coisa, um frisson. Isso aconteceu com a deputada Benedita, também, o dia que a Benedita fez o primeiro discurso, negra, favelada, e mais um monte de qualificativos que ela própria se deu, foi um frisson. Então, esse tipo de notícia, ele dura até um certo ponto. Depois cada um vai seguir o seu caminho. Como parlamentar vai ser enquadrado aqui e ficar ali, e como celebridade, e aí essas coisas vão ser separadas, vai ter as suas páginas diretamente nas publicações voltadas para isso. Luiz Cláudio, na academia, como é que esse assunto é tratado? Os alunos têm noção dessa distinção aí que precisa ser muito clara? Peraí, tem uma coisa chamada interesse público, outra coisa é celebridade. Celebridade é notícia, como eu disse na abertura, a gente não vai negar isso. Mas como é que isso está sendo tratado na academia? Essa turma que está saindo da academia agora, os que estão se formando, eles têm essa noção bastante clara na frente deles? É verdade. Esse é um grande desafio para os professores e também para quem está entrando no mercado, porque eu acho que, como você observou bem, tem esses dois lados, né? O interesse público e o que seria o interesse do público. Agora, a gente não pode esquecer que a gente vive a era da espetacularização da notícia. Então, hoje isso está consolidado e, como Edgar Morin fala dos seres olimpianos, né? Esses sujeitos que ou eles são submetidos ao escracho quando eles fazem algo de negativo, ou ele vira um sábio se ele faz algo de positivo. Acho que o João tocou bem. A notícia, né, esse fato novo, digno de interesse, é um conceito bastante amplo, mas a gente tem que considerar que o que eles fizerem, hoje em dia, né, com a internet,
com tudo, com a demanda de informação, que a gente tem por todos os lados, o que eles fizerem, por enquanto, ainda vai ser notícia. O que a gente tem que discutir realmente é se essa notícia está prestando serviço público ou não. Esse é o nosso desafio diário. Né? Por enquanto, no nosso jargão, é espuma de ovo. É espuma de ovo. Agora, essa espuma de ovo, quando, por exemplo, um desses deputados que eu citei aqui apresenta um projeto relevante, será que ele vai ter o mesmo destaque nos jornais? Mas lá na frente, quando a espuma de ovo tiver baixado, digamos assim, será que eles vão ter, João? Isso é o que eu acho que é a questão que se coloca. Vão, se o projeto for relevante, vão ter sim. Por exemplo, eu volto ao caso da Rita Camargo. No início era uma mulher belíssima, logo em seguida foi relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, fez um belíssimo trabalho. Um trabalho consolidado, e parou de ser vista simplesmente assim, como aquela mulher bonita. Passou a ser vista como uma deputada de valor. Né? Eu me estenderia um pouquinho nessa questão das celebridades ou não, para dizer o seguinte: o Machado de Assis, no auge da sua maturidade, já quando quando escreveu Isaú e Jacó, ele entrou bem nisso. Há uma hora em que uma mulher bastante rica sobe o morro para fazer uma consulta com uma vidente e veem que aquela pessoa não era dali, né? Os transeuntes. Ela sobe e eles começam a falar. E o Machado de Assis começa a falar e comentar o que era aquilo. O Machado de Assis até ousa entrar nessa questão e dizer o seguinte, que essa curiosidade em torno das pessoas diferentes, né, e as celebridades são diferentes, é aquilo que move até a natureza humana. Ele até que é o que dá espaço para esse tipo de mídia de fofoca, né, mídia de... Aliás, como tem crescido no Brasil, né? Então, quantas revistas tem sobre isso? E os estudantes, tem estudante querendo trabalhar nisso, né? Nesse tipo de veículo. Porque vê um nicho de mercado, inclusive, bastante atraente. Isso vende pra caramba. Veja, e até pesquisa, sabia? Né? E que é uma notícia diferente, porque é uma notícia em que o que a pessoa, do cotidiano da pessoa, às vezes chega a ser isso, o que a pessoa toma de café, o que a pessoa toma... Por causa dessa curiosidade que há, né? Pois é, mas agora você tem, inclusive, a celebridade fabricada. É o caso do Big Brother. As pessoas assistem a uma celebridade que se fabrica, a partir daí ela se torna celebridade. Ela era uma anônima. Na verdade, assim, nesse mundo atual, as pessoas se transpõem, né? Por exemplo, as pessoas se transpõem. Ele gostaria de estar ali, até por você estar disputando lá um dinheiro, R$1 milhão, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo você também está exposto. As pessoas estão... Há um interesse em das pessoas se expor. Nas redes sociais a pessoa se expõe. Se você for olhar ali, você vai ter desde a pessoa contando o que ela tomou no café da manhã, ou há casos em que a pessoa diz, bom, eu agora vou deitar, agora eu vou dormir. Isso aparentemente não tem nada, mas se você olha ali, tem um monte de gente vendo aquilo, de pessoas completamente anônimas. Né? Outro dia eu estava... eu me lembro do Jean Willis, que ganhou o Big Brother. E aí a expectativa é de que ele era apenas um brother, né? Como eles dizem lá no jargão deles. Aí eu fui assistir uma entrevista dele extremamente inteligente, uma defesa muito bem informada sobre a questão da homofobia. Acho que vai fazer um belo trabalho aqui no Congresso, que desmente totalmente a história da celebridade, que ela inclusive fez questão de dizer que não se utilizou do Big Brother durante a campanha. Ele disse que nem citou isso na campanha que fez para se eleger deputado. E tomara que a gente, jornalista, possa acompanhar o deputado exatamente pelo que ele vai fornecer para a sociedade de contribuição. Né? Essa é a grande oportunidade, e os olhos de todos nós, eu acho que tem que ser para esse detalhe, né? Para que se o João Willis, se o Romário, o Popó possam contribuir, e como vão contribuir. Agora, logicamente essas pessoas têm também a facilidade de divulgação via internet, então que os nossos olhos não estejam somente com eles, porque é fácil, entre aspas, que a gente olhe mais para o que o Romário fale. Hoje, por exemplo, os jornais traziam matérias de 5 colunas do discurso do Romário. Isso é verdade, ele está aqui na chamada aqui no Globo, quando der a gente mostra. Olha ele aqui discursando. E será que foi tão relevante assim o discurso dele, né? E a gente
É isso que a gente tem que perceber, que o que o deputado Romário vai... Pois é, mas bem a propósito disso, a gente tem um VTzinho que a gente vai rodar agora para mostrar esse assédio que acontece aqui no Congresso a essas celebridades. Ontem eu passava aí pelo Salão Verde, fui gravar alguma coisa, quando eu vi aquele monte de gente, o que é isso? Não, é que o Romário fez um discurso e acaba de sair. Mas era muita gente. Um show. Eram câmeras assim, profusão, fotógrafo, cinegrafista, repórter com o microfone na mão. Parecia que era a Dilma que tinha chegado aí. E o repórter se transforma em fã, né? Isso é perigoso. Tem tudo. E eu gostaria, mais para frente, voltar de novo a esse assunto Romário. Mas vamos ver então, o VTzinho. Aí depois a gente retoma isso. Tô chegando. Ainda não sabe. Qual é o seu prazo para aprender? Eu vou aprender muita coisa. Para essa comunidade, que é a comunidade LGBT, nós continuar aqui. Nós somos aqui de Brasília. Valeu. Essa parte final que é do Romário. As outras imagens foram feitas na posse. Apareceu ali o Tiririca, o Jean Willis, etc. Mas diga, João, você ia completar alguma coisa? Eu, sobre a questão Romário, não há como negar que Romário é uma celebridade conquistada no futebol, um dos principais jogadores do mundo. A gente, quando está viajando em qualquer local do mundo que ficam sabendo que a gente é brasileiro, a pessoa grita Romário e assim como grita Ronaldo, né? Já gritaram Pelé. E já gritaram Pelé, mas o Pelé agora, né? Os tempos mudam. Os tempos mudam, mas o Pelé continuou, já gritaram Garrincha. Então, ocorreu na semana passada, numa quinta-feira, o Romário marcou a presença e foi embora para o Rio. No dia seguinte estava nos jornais que ele tinha matado a sessão aqui, marcado a presença e estava lá. Não, o que aconteceu, na verdade, o Romário não tinha nenhuma obrigação de estar presente aqui. Não era uma sessão deliberativa, não tinha votação, não tinha nada e ninguém fica aqui nas quintas-feiras. E o Romário foi jogar futevôlei. E aí foram lá, fizeram a foto. Na verdade, o que o Romário... Isso não seria notícia em local nenhum se não fosse o Romário. Mas, na verdade, o Romário foi... O que ele foi fazer foi jogar bola e ele já tinha uma tradição de ser notícia quando ele matava treino, por exemplo, no Vasco. Ele, com relação a isso, vai ser sempre notícia. Embora, mas nos próximos ele não será. Mas naquele momento, o que ele estava fazendo era jogar futebol e fazendo o que ele fez. A campanha, onde o Romário faz política? No campo de futebol. Ele estava fazendo exatamente o que um deputado faz. O deputado faz política. Ele é um jogador de futebol. Ele não é. Ele faz política jogando futebol. Ele estava com os eleitores dele jogando futebol. O locus dele, exatamente. Dizer, o campo de atuação aqui, o campo aí não claro, Ele estava com a base. Ele estava com a base dele. Ele estava na base dele. Então, assim, o que levou isso a virar notícia? Levou isso virou notícia porque era exatamente o Romário, que é uma pessoa que tem tradição de matar treino de futebol, que tem isso, aquilo e aquilo. Então, ele estava, no caso, matando um trabalho que não estava. Não estava. Então, a rigor, ele não seria notícia. Foi notícia porque se tratava dele, que não há como negar que é uma celebridade. Eu vejo o caso do Tiririca. O caso do Tiririca eu acho um pouco diferente. O Tiririca já começa a não atrair mais a atenção. Ele passa ali, eu fico vendo ele passando, já não é mais aquela correria atrás dele. Eu acredito que daqui a pouco começa a mudar, daqui a pouco tudo começa a seguir a sua tradição. Aqui na Câmara a gente sabe que mais ou menos 50 parlamentares se destacam, 563 praticamente ficam no anonimato. Cada um vai seguir o seu caminho, vai seguir no seu corredor ali, visto ou não visto. Mais uma foto do Romário, dessa vez aqui no Correio Brasileiro. Essa anterior era da Folha de São Paulo que eu mostrei. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, voltando à questão da academia. O valor notícia é inegável, a gente sabe disso. Quer dizer, celebridades são notícia, em qualquer parte do mundo elas são notícia. Agora,
como cobrir essas celebridades de forma a não ficar só na celebridade, a não ficar só na fama? Eu acho que uma boa oportunidade é saber o que esses parlamentares podem trazer para a sociedade. Logicamente que cobrir apenas eles, a gente está dando um foco para essas personalidades que vão ser extremamente vigiadas durante todo o mandato, vão ser vigiadas, talvez não com o apelo de hoje, mas vão ser vigiadas o tempo inteiro. Até que possam explicar o que estão fazendo, se o Romário está no futevôlei, que possa explicar o que ele está fazendo no mandato dele. Agora, eu acho que toda vez que a gente não que a pauta está rasa, né, está rara, eu acho que é uma boa oportunidade da gente antecipar grandes temas que acabam ficando perdidos por causa de coberturas exclusivas de celebridades. Então, nesse ponto, eu acho um perigo em termos de observação da cobertura, né? Até que ponto a gente vai trabalhar essas entrevistas, dar esse foco para essa fonte de informação, para esses personagens como únicos de uma cidade que funciona para um determinado destino. Então, a gente tem que ter o máximo cuidado. O que a gente fala na academia é aquela linha divisória. O que podemos prestar de serviço público, o que podemos prestar de informação para que mude, para que afete, para o bem ou para o mal, a vida da sociedade. Né? Eu acho que esse é o segredo que a gente não pode perder de vista. Não pode perder. Agora, o que se observa também é o seguinte: há uma choradeira danada da imprensa de que as redações estão muito enxutas, que tem poucos recursos, que fazer grandes coberturas ou a grande reportagem caiu não se produz mais porque não se tem recurso para investir nelas, etc, etc, etc. No entanto, muito esforço, muito dinheiro e muita coisa são investidos na cobertura das celebridades. Não está havendo aí um contrassenso nisso, não, João? Não, eu até não vejo que haja uma contenção de despesas na questão das reportagens, não. Eu acho que os jornais, principalmente depois do advento da internet como um concorrente muito forte dos jornais e que alguns até preveem, né, o fim da imprensa como ela do jornal aqui, papel. Principalmente depois disso, se você for ver, aumentou muito o investimento dos jornais nas grandes reportagens. O jornal que eu trabalho, o Estado de São Paulo mesmo, ele tem publicado sistematicamente cadernos inteiros de investimentos muito fortes em reportagens. Recentemente saiu um agora só com as guerras não registradas no Brasil, são guerras no interior do Piauí, no interior de Santa Catarina, no interior de Goiás, quer dizer, são tudo um investimento de reportagem longo, não é um investimento de um mês, é um investimento de quase um ano e tal. Aí, assim como também a mídia de celebridade tem aumentado, quer dizer, se ela aumenta o investimento nessa cobertura, certamente é porque ela está tendo retorno, porque tudo isso é um comércio. Isso não é algo que se faz para tomar prejuízo. A mídia ela é um comércio, ela é feita para dar lucro, né? Pode até não dar, é uma questão de administração, mas ela é feita para dar lucro. Quando você faz investimento em reportagem e tal, você também está visando que aquilo te dê retorno, né? Então, eu acho que, tanto é que você hoje está em qualquer caixa de supermercado, ao lado do caixa tem um bando de revistas, dessas revistas que trata de celebridade, né? Então, eu acho que tem espaço para todos os lados, tem espaço. O investimento na reportagem, que eu acho que é o importante dessa história, né? O quanto a gente pode aprofundar um tema, porque a internet colocou o factual, né? A cada minuto a gente tem a notícia, o dado novo. A reportagem que eu acho que a grande crise do jornal impresso é que ele está saindo velho. Verdade. Ou ele se torna analítico. Chega às bancas velho. Exato, a gente já sabe tudo de velho. E esse é o grande. Ele se torna analítico, né? Exatamente. Essa é aí que está o que fazer. E todo mundo já percebeu que fazer é você aprofundar
aquilo que a internet publicou apenas que ela é superficialmente, muito... ou se tornar analítico e fazer uma contextualização daquela notícia em relação ao que está acontecendo no mundo. Agora, do ponto de vista do efeito desse tipo de cobertura, como é que vocês analisam? Quer dizer, a celebridade existe, você noticia a celebridade fica mais celebridade ainda e cria-se aí um ciclo vicioso. E a gente não sai disso. É péssimo. A gente viu... Isso leva aqui, aquilo que eu perguntei no início, leva aqui, leva para onde? Serve a quem ou aqui? Vou citar um exemplo para você, que a gente estava conversando no final do ano passado, a discussão para onde o Ronaldinho Gaúcho iria, onde o astro do Milan iria jogar no Brasil. E a imprensa tocou no Ronaldinho Gaúcho por semanas, abrindo espaços, capas. No mês seguinte, né, alguns dias depois, no final do ano, teve a tragédia no Rio de Janeiro. Quer dizer, o quanto a gente poderia ter antecipado um grande tema como esse de prevenção, de problema, como isso poderia ser diminuído, né? E a gente, na verdade, a mídia tocou exageradamente no Ronaldinho Gaúcho e em que vestido a Dilma Rousseff iria usar na posse para presidente. Então, isso é um exemplo concreto de como a gente pode deixar, né, como a gente não precisa ficar fazendo espuma de assuntos rasos, né, que a gente tem a oportunidade de tratar de temas com muito mais profundidade e prestando apoio para a sociedade. Porque quem compra isso, quem compra jornal, quer de alguma forma que mude a vida dele, que de alguma forma que passe a olhar aquele planeta também. Claro, lógico. Agora, eu queria tratar de uma questão que antecede a isso tudo aí, que é a eleição dessas celebridades. Quer dizer, na opinião de vocês, elas são eleitas por serem celebridades ou por serem competentes? Eu acho que você tem aí, de novo, você tem um caminho duplo aí. Uma boa parte por ser celebridade e outra por alguém achar que ela pode ser, pode vir a ajudá-la a resolver alguns seus problemas e tal. No caso específico, por exemplo, do Romário, ele disse, por exemplo, que vai tratar da questão das crianças com síndrome de Down, né? Ele quer fazer... Ele tem uma filha, né? Ele tem uma filha com isso. Então ele vive o problema. Ele vive o problema, ele quer botar a experiência dele. Então, eu acho que uma coisa era o grande jogador que ele foi, e a outra coisa, as propostas que ele apresentou e que ele apresentou ali na campanha. Você mesmo estava dizendo que esse João Willis, ele não fez menção à questão do Big Brother. Eu soube fez disso. Campanha. Estou afirmando de ter ouvido falar. Pois é, ele fez campanha... por um partido aqui no Brasil a gente chamaria de extrema esquerda, quer dizer, um partido de pouco eleitor, né? O eleitor ele é muito direcionado, é um eleitor muito qualificado, muito direcionado, que vota só naquela pessoa mesmo. Ali no Rio votou no Chico Alencar e nele, né? No caso do Tiririca, já é um caso de um oportunismo partidário muito forte. O PR, sabendo que o Tiririca puxaria voto, investiu nele, trouxe ele para o partido e ele fez isso. Puxou muito voto, puxou 1.340.000 votos e puxou três. Agora, o pessoal já me avisa que nosso tempo está no finzinho, mas eu queria colocar uma última questão. Essas pessoas, a gente observa, outro dia eu estava do lado do Tiririca, ali no plenário, a gente estava conversando e tal, e aí eu observava que os colegas jornalistas que se aproximavam do Tiririca, que não eram nem dos grandes jornais, das grandes emissoras de televisão, eram de outros veículos, não queriam tirar dele o que eventualmente ele tenha de propostas positivas. Por exemplo, ele tem uma preocupação com os pobres. Ele é uma pessoa humilde que vem de uma região pobre, etc. Ele é um vencedor, né? Quer dizer, essa ausência de interesse pela valorização do lado bom não é uma coisa que nos deixa preocupados, não, Luiz? Porque é aquilo que eu falei, ele acaba sendo... O cara só quer tirar o que possa render uma gracinha. Escrachá-lo, deixá-lo numa situação constrangedora, de alguma forma, porque talvez seja mais trabalhoso
talvez tratar de assuntos com um pouco mais de profundidade e ver o que o deputado Tiririca pode trazer para a gente. Poderia trazer, né? de positivo. Exatamente. Não é isso não, João? Eu acho também que a mídia não se pode negar, ela é preconceituosa, É verdade. ela é preconceituosa. Verdade. Ela trata regiões com preconceito, ela trata pessoas com preconceito. Ela reflete um preconceito da sociedade, como também o Congresso reflete a sociedade. Então, quando você é mais publicável tirar do Tiririca uma bobagem, uma coisa do que tirar dele algo que... Mas pode chegar e vender uma pauta e dizer, o Tiririca tem a intenção de apresentar isso e aquilo. Mas o Tiririca, alguém pode até dizer que o outro vai ficar desestimulado. Então não há como negar que há isso. Agora as matérias que foram feitas durante a campanha, de alguma forma, podem ter até colaborado com alguns votos, pelo menos, né? Porque a mídia pode ter colaborado também. Com certeza. João Domingos, Luiz Cláudio Ferreira, muito obrigado pela participação de vocês dois. Foi ótimo tê-los a bordo. Grande satisfação. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.